Obrigado por atenderem a esse webinar, participarem aí da nossa apresentação, certo? Enquanto eu faço aqui algumas apresentações iniciais, queria dar boas-vindas a todos aí que estão participando dessa nossa apresentação, né? O que vai ser apresentado hoje aqui é gestão e controle em nuvem. Então, a gente vai falar sobre recursos do Altium 365 Pro para gestão de dados de projetos e bibliotecas integrado à nuvem, ao browser, né? E todos os recursos e facilidades que estão disponíveis para os usuários de Altium com relação à utilização da plataforma do 365 para a gestão de dados estruturadas ao projeto. Tá? Eu queria inicialmente me apresentar. Eu sou o Fábio Saul, sou engenheiro de aplicação aqui da SK e vou conduzir vocês durante esse período, né, dos próximos 40 minutos, em como a gente vai aplicar ferramentas do Altium 365 para fazer aí a gestão e o controle dos dados usando aí a plataforma cloud como base para que as informações sejam trocadas, né, entre os times. Ok? Então, vou desligar aqui o meu vídeo e aí a gente pode começar aqui a nossa apresentação, enfim. Né? Bom, aqui tem uma agenda, né? Nossa agenda aí que vamos seguir. Basicamente, a gente vai iniciar falando sobre criação de componentes. Como é a criação de componentes? Como os times hoje veem, trabalham a questão da criação dos componentes dentro da estrutura das engenharias, né, das empresas. Como essa criação e gestão de componentes ela é crucial para o sucesso dos desenvolvimentos, dos designs. Depois a gente vai passar um pouquinho sobre qualidade do componente, como a gente consegue medir essa qualidade e ter garantido isso para todos os participantes, né, de todos os desenvolvimentos, para todos os integrantes da engenharia e que consomem as informações dentro da empresa. Também a gente vai falar um pouco sobre o Design Release e o Where Used, ou seja, como fechar um projeto e disponibilizar essa documentação e como rastrear componentes dentro desses designs de forma fácil, né? E aí, por último, a gente vai falar um pouco sobre o controle de acesso a essas informações, o que é crucial nos dias de hoje dentro das engenharias. Então, para o item inicial, que é a criação de componentes, quais desafios nós enxergamos hoje, ou quais desafios é perceptível dentro das indústrias quando a gente começa a falar sobre criação de componentes, né? Ter uma biblioteca de componentes estruturada. O que a gente vê isso aí, né? Muito frequentemente. Que a todo momento a gente, um desenvolvedor de biblioteca, ele precisa estar pensando em parâmetros e quais parâmetros são significativos para cada tipo de componente que está sendo criado. Tá? Então, definir os parâmetros e utilizar os parâmetros que são relevantes para cada empresa é imprescindível dentro da criação da estrutura da nossa biblioteca. Por isso que é importante a gente ter parâmetros bem dimensionados. Isso sempre é um desafio quando a gente fala em criação de um novo componente. Quais parâmetros eu preciso aplicar, referenciar, utilizar para que esse componente seja de fato bem construído, né? Porque eu preciso dentro da empresa. Outro desafio, e isso é algo muito recorrente, é um agrupamento desses componentes, porém é indispensável que isso ocorra de forma inteligente. Então a gente precisa ter um agrupamento, mas sim uma separação, uma classificação dos componentes de acordo com o seu tipo, de acordo com as suas características, as suas aplicações. Isso sempre é um desafio quando a gente fala em desenvolvimento desconectado,
onde a gente acaba tendo dentro das engenharias times que não se conversam, que têm suas próprias bibliotecas, que não têm isso unificado e acabamos tendo muitos problemas na hora de definir os grupos, né, de componentes e como eles estão classificados. Outro desafio, e ele é um desafio assim muito atual, é o paralelismo dentro do desenvolvimento. Então, o trabalho ele ocorre de forma paralela. As pessoas estão a todo momento criando novas bibliotecas, né, criando novos componentes, consumindo essas informações e de que forma esses novos componentes estão sendo integrados no momento que o design ele está ocorrendo, ele é orgânico, né? A criação de novos componentes e a utilização deles nos projetos, ele é intrínseco e constante, né? Então, a gente precisa ter garantido um trabalho paralelo eficiente, né? E buscar essas localizações, né? A todo momento a gente precisa buscar, localizar, associar esses dados, e isso é muito importante dentro da estrutura de uma biblioteca, né? Uma biblioteca bem estruturada. Vamos dar uma olhada, então, como a solução do Altium, junto ao Altium 365, resolve esses desafios. Então, eu vou passar aqui para o Altium, né? Todos vocês conseguem visualizar aqui a minha tela do Altium, né? E eu tenho aqui um projeto, esse projeto está aberto diretamente do meu Altium 365, né? É um projeto gerenciado. Inclusive, vocês podem ver que eu estou conectado aqui ao meu Altium 365 Server, é o meu Active Server da SK, então eu estou conectado. E essas informações, então, estão sendo buscadas diretamente do servidor. Tanto informações dos projetos, quanto também das bibliotecas. Como é que a gente pode criar um novo componente, né? Como é que a gente trabalha isso do lado do Altium? Bom, uma primeira forma de se criar um novo componente é através da criação aqui de um novo componente, como se eu estivesse trabalhando aqui dentro de uma biblioteca local, criando um novo componente no Altium. Porém, nesse momento aqui, eu estou sendo direcionado à minha biblioteca na nuvem e eu tenho aqui um ambiente de classificação, onde eu consigo definir que tipo de componente eu quero criar, né? Então, a gente está falando aqui de templates personalizados na hora de criar um novo componente. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um capacitor. Vou selecionar aqui a classificação capacitor. Eu vou dar um OK. E aí eu estou sendo, então, direcionado aqui para o ambiente de criação desse novo capacitor. E percebam que eu já tenho, então, aqui um símbolo associado a esse capacitor, o que é muito útil, né? Eu já poder definir um template padrão que tipo de símbolo eu vou utilizar por padrão quando for feito aqui um novo componente do tipo capacitor, né? E eu já tenho aqui parâmetros previamente associados. Esses são os parâmetros indispensáveis que eu preciso ter na criação de um novo componente, como é o caso aqui do meu capacitor, certo? Eu posso, se quiser, aqui editar esse desenho, como eu tenho acesso aqui à edição nessa caneta. Então, por exemplo, eu vou editar aqui esse modelo, poderia estar editando ele sem problemas nenhum, né? Eu posso usar ele como está pré-definido. Eu não tenho aqui ainda nenhum footprint associado, poderia fazer essa associação usando aqui um wizard ou mesmo adicionando um novo, um existente, né? E os parâmetros, eles são sensíveis de acordo com as características que eu estou preenchendo dentro desses dados. Por exemplo, eu vou tentar preencher aqui um valor de 10 ohms. Então, eu vou escrever aqui 10 ohms nesse parâmetro e o Altium já vai alertar aqui que eu não posso ter um valor com esse tipo de preenchimento, né, para um capacitor. Ele é indevido, certo? Então, aqui eu estou evitando cadastros irregulares em parâmetros já pré-definidos, né, o que nos auxilia muito a evitar erros aí de preenchimento.
Tá? Então, eu vou fazer aqui o preenchimento correto. Vou colocar aqui 0,1 microfarad, né? Então, já vai fazer, inclusive, uma conversão para nanofarad de forma automática, né? 100 nanofarad, o que mostra a facilidade de se trabalhar com um padrão de criação de componente. Nesse caso aqui, eu poderia, de forma muito fácil, a partir do momento que eu finalizasse a criação desse novo componente, fazer aqui um save para o server, né? Então, eu poderia salvar esse componente diretamente do meu servidor, onde ele seria colocado inicialmente com o revision state igual a draft. Tá? Eu vou depois, a gente vai ver melhor o que é esse revision state e como a gente vai utilizar essas informações para controlar qual é o estágio, né, de cada um dos nossos componentes no projeto. Então, eu vou fechar aqui a edição desse componente. Eu não vou salvar, tá? Vou, inclusive, cancelar essa edição. Vou descartar aqui esse componente. E eu vou mostrar aqui uma outra forma de criar um novo componente dentro do da nossa biblioteca. Então, eu vou acessar aqui o painel Manufacturing Part Search, certo? Onde eu tenho a possibilidade de acessar aqui diversos filtros por categoria. Vou acessar aqui a categoria componentes passivos, ok? E eu tenho uma lista aqui de vários componentes, né? Por exemplo, esse resistor aqui da Murata. Então, eu tenho aqui já uma lista com essas informações e onde eu posso, inclusive, definir aqui que tipo de encapsulamento eu tenho, né? Dados de simbologia e outros detalhes, como, por exemplo, o meu datasheet. Então, eu quero usar esse componente aqui dentro da minha biblioteca, né? Então, eu simplesmente vou clicar aqui com o botão direito, vou dar aqui um acquire, né? E eu vou, então, definir uma classificação para esse componente dentro da minha biblioteca. Como ele é um resistor, então eu vou colocar aqui resistor, eu vou dar um OK, né? E aqui, de forma muito bacana, o Altium está perguntando se eu quero aproveitar as informações que eu já tenho lá da nuvem, né, lá do servidor da Altium, para dentro da minha base de dados. Né? Eu poderia só usar os parâmetros, usar só o nome, mas nesse caso aqui eu vou usar todas as informações. Perceba que os parâmetros padrões já foram preenchidos e os demais dados foram associados, como, por exemplo, aqui os modelos, né? Onde eu tenho aqui um modelo de componente, né? De encapsulamento, inclusive aqui já um part choice associado. Aqueles parâmetros que não são relevantes para o que eu quero aqui, por exemplo, eu poderia, de forma muito fácil aqui, fazer aqui excluir esses parâmetros, né? Poderia vir aqui e fazer a exclusão, deixando só os parâmetros, de fato, que são relevantes dentro do meu projeto, tá? Então, eu vou, por exemplo, copiar esse nome aqui, para que eu tenha ele guardado. E aí eu vou, então, salvar aqui, eu vou fechar, não, eu vou salvar esse componente no meu servidor, ok? Eu posso colocar aqui um release note para esse novo componente, né? Então, eu poderia colocar aqui, primeira versão e tudo mais. Ele vai ser lançado dentro do meu servidor com o status já aqui, né? Definido. Então, eu vou deixar ok. Vou salvar ele aqui no servidor. Então, ele está fazendo aqui um upload diretamente para o meu servidor. E aí, esse componente, então, foi associado à minha biblioteca na nuvem, certo? Se eu acessar aqui o meu painel Components, onde eu consigo acessar aqui todos os meus componentes dentro do meu Altium 365, eu consigo, por exemplo, fazer aqui uma pesquisa e pesquisar por esse componente que eu acabei de obter e criar, né? E aí, por exemplo, eu poderia
estar fazendo um place desse componente dentro do meu esquemático. Então está aqui. Facilmente aqui eu poderia estar fazendo um place e eu conseguiria inclusive visualizar aqui os parâmetros desse componente, né, os dados, né, os part choice, todas essas informações aqui sem problema nenhum, né? Isso de forma fácil eu consigo adquirir, né, e usar esse componente dentro do meu projeto. Outra forma aqui, né, seria, por exemplo, fazer, né, uma clonagem. Eu posso então vir aqui em Operations Clone e eu poderia clonar esse componente, né, clonar esse componente, e aí, a partir disso, alterar aqui os dados relativos para o meu novo componente, né? Poderia, por exemplo, remover aqui alguns footprints, né? Alguns encapsulamentos, e aí manter somente o que me é necessário, fazer aqui, associar um novo part choice para esse componente, e depois, no final, fazer aqui novamente um save, né, com um novo nome, por exemplo, para esse novo componente. Então, eu vou fechar aqui, não vou salvar, e vou também aqui descartar a edição desse componente. Mas eu poderia mudar ali todos os parâmetros e nomes, né? Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então, a gente conseguiu ver aí como criar componentes e vencer esses desafios, né? E como a solução do Altium 365 trabalha na categorização desses componentes, então eu consigo criar essas categorias de forma muito fácil, né? E distribuir esses componentes através dessas categorias, facilitando a classificação e a busca deles dentro da minha library, da minha biblioteca, né? Eu acabo tendo menos edição de arquivos, então eu acabo não precisando editar manualmente informações de arquivos que eu teria que fazer no caso de não ter uma biblioteca associada e integrada, né? E a grande facilidade de templates, né? Eu consigo trabalhar com templates, padrões, onde eu consigo garantir que parâmetros específicos e necessários sempre serão associados aos componentes quando estão padronizados lá dentro da minha base, né? E os parâmetros sensíveis que eu comentei com vocês, eu vou garantir que os parâmetros com conteúdo sensível evite que informações equivocadas sejam cadastradas, né, sem que elas estejam relacionadas com a real função daquele parâmetro para aquele componente. Ok? Bom, então fechamos a criação de componentes. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade do componente. Como é que a gente pode garantir, ou quais são os desafios relacionados a garantirmos a qualidade desses componentes dentro da nossa biblioteca, né? Então, os desafios são muito evidentes e recorrentes, né? Onde a gente precisa garantir, por exemplo, se um componente já está aprovado. Será que no momento que eu liberei um componente, que eu criei, esse componente ele está pronto para ser usado e em qual etapa, em qual momento do design eu posso utilizar ele? Está aprovado esse componente ou ele ainda não está aprovado para ser usado? Como rastrear isso dentro do meu projeto, né, do meu design ou dos meus projetos? Também, assim, o meu projeto ele ainda está bom? Eu tenho como saber se o que eu estou usando ainda é eficaz, ainda é passível de ser comprado, manufaturado, montado, o meu projeto está bom ainda, né? É um desafio na qualidade dos componentes que a gente tem dentro dos nossos designs, né? Como é que eu posso prevenir que no final componentes podem faltar, né? Eu posso ficar sem componentes ou sem poder encontrar ou comprar ou utilizar componentes específicos. É um grande desafio, principalmente em engenharias que trabalham com projetos cada vez mais inteirados, né, conectados. Como é que a solução
da qualidade dos componentes, como é que ela é aplicada dentro do ambiente do Altium 365, né? Principalmente através do controle do ciclo de vida dos componentes. Então, a gente vai conseguir definir status, né, para um componente, onde ele vai estar em desenvolvimento, vai virar um protótipo, vai ficar disponível para produção. Eu vou usar esse componente durante toda a vida dele de produção. Eu posso garantir que é um componente 100% seguro, ou então que ele não pode mais ser usado, ou por motivo, por exemplo, de obsolescência, e se caso ele vir a ficar obsoleto, esse status pode encadear decisões no time de design que sejam muito importantes, como não utilizar um componente obsoleto num projeto novo, né? Ou então, se um projeto for modificado e nós vamos fazer uma revisão dele, quais componentes críticos eu terei, né, que eu não conseguirei mais encontrar aí no mercado. A solução do Altium 365 vai mostrar para a gente também como a gente consegue gerar cheques dinâmicos, né, de RC enquanto o desenvolvimento está ocorrendo, né? O que é de suma importância, porque toda validação de projeto antes do projeto ou do produto estar numa etapa de teste ou de protótipo, quanto antes eu conseguir detectar problemas antes ou mais, de forma mais barata, né, mais eficaz e mais rápida, eu consigo atuar nessas correções, né? Então, a solução do Altium 365 atua muito forte também nesse tipo de ajuda, né, no desenvolvimento. Como a validação individual dos documentos, dessa documentação de saída, ela facilita o release de um projeto, facilitando os dados e disponibilizando as informações para a manufatura do nossa placa no momento de fechar uma versão, né? Então, é muito importante que esses dados sejam validados e que estejam 100% corretos na hora de fazer um fechamento, né, um release desse nosso projeto, né? Só vou voltar aqui um pouquinho. Vamos passar aqui para o Altium, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a parte de qualidade de componentes, né? Então, aqui eu tenho aquele meu projeto, que é o CameFMU, que está lá no meu Altium 365 Server. E associado a esse projeto, eu tenho aqui a minha ActiveBoom. Nessa minha ActiveBoom, eu consigo visualizar várias informações dos componentes que eu estou utilizando, como, por exemplo, um lifecycle dentro dos suppliers, né? E que status eu tenho dele dentro dos suppliers, mas eu também tenho dentro da minha organização informações de revision state, ou seja, o estado da revisão que eu tenho para o componente, e o revision status, qual é o status que eu tenho para cada um dos componentes. E na minha ActiveBoom eu consigo, de forma muito fácil, visualizar que o meu indutor aqui, L1, ele está desatualizado, né? O que eu estou utilizando ele no meu projeto, ele está out of date, né? Então, eu preciso atualizar esse componente. Como é que eu faço isso? Simplesmente clicando com o botão direito aqui, Operations, Update the last version, the last revision. Então, eu vou fazer aqui um update. O Altium, juntamente com os recursos do ActiveBoom, vai fazer aqui um reloading, ou seja, ele vai carregar essas informações novamente. O meu componente agora está up to date dentro do meu design e eu tenho ele então 100% garantido que as informações estão corretas, ok? Mas como eu faço para definir um revision state ou um revision status dentro do meu ciclo de vida de componente? Para isso, a gente vai acessar a interface do Altium 365 dentro da web. Então, eu consigo fazer esse acesso diretamente pelo Altium, onde eu vou acessar aqui o meu ambiente do Altium 365 no browser, ou seja, sem nenhum tipo de aplicação rodando. Eu simplesmente aqui
é o browser, né? É o navegador. E através do navegador, eu tenho aqui a minha estrutura do Altium 365. Eu vou acessar aqui o admin. Então, eu consigo ver aqui quais são os usuários que estão aqui classificados, né? E cada uma das suas classificações. Eu vou acessar aqui os settings. E aí nós temos aqui o nosso Lifecycle Definitions, onde a gente consegue ver aqui todos os life cycles que eu tenho criado para cada aplicação. E eu tenho aqui um Component Life Cycle. Então, eu vou abrir aqui esse meu Component Life Cycle, certo? E eu consigo visualizar aqui que o ciclo de vida que eu tenho definido dentro do meu Altium 365 para a criação de componentes está desenhado desta forma. O primeiro estágio aqui é draft, ou seja, o componente ele é criado e ele entra inicialmente nesse estágio de draft. Eu posso posteriormente promover esse componente para um estágio de protótipo, então um prototype aqui. No momento que ele está consolidado como protótipo, eu posso ir lá e promover ele para produção. Então, ele estaria promovido para produção e eu tenho, então, toda a vida de utilização desse componente no estágio de produção, até o momento, por exemplo, que ele seria ou descontinuado ou obsoletado, então eu poderia torná-lo, então, obsoleto aqui dentro desse fluxo, né, nesse estágio aqui. Né? Então, eu consigo controlar aqui esse fluxo e definir até mesmo quem é responsável por cada troca de estágio, status que eu tenho para esse componente, né, ou para os componentes que eu estou criando. Então, vamos voltar lá para o Altium, e eu vou voltar aqui para o meu esquemático, e eu tenho aqui o meu L1, né, tá aqui o meu indutor, né? Vou selecionar ele aqui, ele vai ficar selecionado aqui. Eu vou ver aqui nas propriedades dele que eu tenho aqui então um status dele como draft, né? E ele está atualizado, né? Está up to date dentro da minha estrutura aqui. Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou copiar aqui esse nome, tá? Então eu quero, por exemplo, pegar esse meu componente aqui, que está no estágio de draft. Eu vou acessar aqui o meu painel Components, novamente, certo? E no meu painel Components, eu vou procurar pelo meu CMP, né? Que está aqui. Então, aqui está o meu componente, meu indutor. E aí eu vou, então, em Operations, Full Item History. Eu vou acessar aqui o histórico de todas as revisões que eu fiz ou que foram feitas para esse componente. Né? Então, como vocês podem ver, ele teve aqui, foi submetido a duas revisões. Né? A revisão 1 e a revisão 2, que é a mais recente. O que eu vou fazer agora é trocar o estágio desse componente, né? Mas primeiro eu vou garantir que se em algum design, em algum projeto estiverem utilizando esse componente na revisão 1 ou se ele foi utilizado em algum design na revisão, eu preciso que essas informações sejam passadas para esses projetistas, para esses projetos, de forma a não utilizar esse componente. Então, eu vou, inicialmente, definir essa revisão aqui como obsoleta. Então, eu vou tornar ela obsoleta, né? Pelo simples fato de que a revisão 2 agora, aqui está como draft, ela é a minha candidata a ser promovida para protótipo, né? Prototype. Então, eu vou dizer lá que é a primeira versão do componente para protótipo. Eu vou então fazer um release, né, desse componente, mudando então o status, né, a revisão dele dentro do meu lifecycle.
Isso é muito importante e muito interessante. Eu consigo acompanhar todo o histórico e quem fez, em qual momento, essas promoções, né? Essas trocas de status para cada componente, né? Eu vou fechar aqui meu componente, vou consultar aqui as propriedades desse componente aqui. Podem ver que agora ele já está com uma classificação de prototype, né? Então já foi promovido para um protótipo. E caso eu acesse a minha ActiveBoom, certo? Vou dar aqui um refresh. Ele está recarregando aqui as informações, inclusive do servidor do Altium 365, né? E em poucos segundos a informação já é atualizada, onde a indicação do revision state para esse componente já foi alterada para protótipo. Então esse componente já está aí com uma classificação de protótipo, né? Olha só, isso nos dá uma flexibilidade muito interessante para poder garantir que somente componentes que tenham definidos status, né, e estágios possam ser utilizados dentro dos nossos designs. E para garantir isso, ou até para evitar, por exemplo, que documentações sejam geradas com componentes que estejam com estágios e status não prontos, né, eu posso também acessar aqui em Project Options. Eu tenho acesso aqui ao meu Error Reporting. Então, deixei todas as minhas violations aqui como No Report, e eu deixei duas violações aqui como Fatal Error, que é o quê? Se um componente está num estágio inaplicável, né, ou se ele está desatualizado, com uma revisão desatualizada. Então, eu não vou conseguir utilizar componentes ou gerar documentações de um projeto onde eu tenha componentes desatualizados ou indevidamente aplicados, né, de acordo com o status. E como é que eu posso garantir isso? Eu vou acessar aqui o meu Output Job, certo? E dentro do meu Output Job, eu vou aplicar aqui o meu Validation Output. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar aqui Component State. Então, eu vou criar aqui um Validation Output para o meu Component State. E nesse Validation Output, onde eu tenho aqui a parte de Component Lifecycle, eu tenho aqui todos os lifecycles relacionados aos meus componentes diretamente na biblioteca do Altium 365. Então, eu vou definir que quando um componente tem um estágio obsoleto, ele tem aqui um erro e eu não consigo gerar essa documentação. Ou até mesmo, se eu tenho um componente no status draft, eu também quero gerar um erro. Ou seja, eu não quero permitir geração de documentações com projetos que possuam componentes obsoletos ou que ainda não estejam, no mínimo, como protótipo ou como produção. Certo? Então, aqui eu estou garantindo essas informações na hora de gerar esses dados dentro dos meus jobs aqui, né? Eu vou fechar aqui, não vou salvar. Bom, com isso a gente valida aqui na nossa apresentação toda a parte de qualidade de componentes, né? E como a gente trata, como a gente atua com isso no ambiente do Altium 365. E vencido isso, vamos falar um pouquinho aqui de Design Release e Where Used. O que é um Design Release, né? Design Release é sempre que eu fecho uma versão do meu projeto e preparo essa documentação para que eu possa produzir esse produto, né? Essa PCB. Eu tenho um release, né? E o Where Used é aonde eu utilizei determinado componente dentro do meu projeto ou em quais projetos que eu já fiz eu já utilizei. Isso é muito importante, ter esse tracking, essa rastreabilidade de informações, né?
Porém, quais são os desafios comumente associados a um gerenciamento falho de releases de projeto ou de tracking, né, de rastreabilidade de componentes usados dentro dos nossos designs? Então, um desafio muito recorrente é a indicação nos projetos de quais componentes estão obsoletos. Então, a gente tem lá times trabalhando no projeto A, num projeto B, e eu tenho lá um componente que acabou de ser obsoletado, né? E como eu vou avisar, como eu vou saber que esse componente agora não pode mais ser usado, né? Então, é crítico, principalmente no momento mais crítico, né, de um projeto, que é a hora que eu gero a documentação para que ele possa ser produzido ou para protótipo ou para venda, né? E também que eu consiga rastrear essas informações, principalmente para os componentes que eu não devo mais aplicar nos meus designs. Como eu posso gerenciar esses releases, né? Evitar duplicidades de projetos, perdas de informação, evitando, por exemplo, que projetos não possam ser alocados, né? Componentes não possam ser alocados, ou que sejam alocados de forma errada. O que é pior ainda, né? Quando eu acabo utilizando um componente e no fim eu descubro que, bom, eu não poderia ter usado esse componente, né? A gente tem uma perda muito significativa aí nesse momento, né? E o destino final dessa documentação, como é que eu garanto que essas documentações irão por um destino adequado, de acesso restrito, feito somente pelas pessoas certas, no momento certo, na versão e revisão correta. Então, esses são grandes desafios na gestão de releases e de componentes dentro dos designs, né? E como a solução do Altium 365 atua dentro do ambiente, né, de geração de documentação e de componentes usados? Ele torna o processo de release 100% controlado, pré-ajustado e automatizado. Então, a gente delega por uma ferramenta muito inteligente, como é o Altium 365, a tarefa de gerar esse controle, pré-ajustar e automatizar esses releases, sem que o projetista tenha que se preocupar em fazer isso manualmente, principalmente no versionamento e na disponibilização dessas informações. As revisões com o Altium 365, elas vão se tornar fáceis. E as alterações dos projetos necessárias, né, que vão ser necessárias serem feitas nos projetos, vão ser feitas de forma automatizada. Então, um projeto corrente que tem uma revisão e precisa sofrer uma revisão, ele vai ser gerenciado e essa gestão ela vai ser garantida pelo repositório, pelo servidor centralizado do Altium 365. E a atualização de todos os dados, de todas as listas de materiais, vão ser concentradas nos releases. Ou seja, como eu estou trabalhando com um dado centralizado, a minha biblioteca está associada aos projetos e toda modificação que é feita num componente é automaticamente disparada e aplicada a todos os designs, nunca mais eu vou ter uma documentação desatualizada, principalmente na hora mais crítica, que é a hora de gerar essa documentação. Então vamos dar uma olhada dentro do Altium como a gente trabalha com a geração de documentação, como eu fecho um projeto aqui dentro. Então, no momento que eu tenho aqui um projeto finalizado, eu posso acessar aqui em Project, eu tenho aqui a opção de Project Releaser. Acessando aqui o Project Releaser, a gente consegue ter acesso aqui aos containers, né, onde eu consigo gerar todo um pacote de documentação, né, como source data, os arquivos de fabricação, arquivos de montagem, né, os arquivos padrões de montagem. E reparem que eu estou fazendo isso, né, numa versão, numa revisão, aliás, desculpe, uma revisão A1, que é a minha revisão inicial. Como eu sei, né,
e como eu acesso essas informações dos arquivos de fabricação, dos releases, né, dos fechamentos de projeto que eu faço dentro do Altium. Eu estou acessando aqui o meu projeto CamFMU. Eu vou acessar aqui novamente o meu ambiente web do Altium 365, que a gente já viu antes, né? E eu tenho aqui especialmente a minha aba Projects, onde eu consigo, olha só, de dentro do próprio browser, visualizar todos os projetos que eu estou trabalhando ou os projetos que estão sendo compartilhados comigo. Ou seja, são os projetos que eu estou envolvido. E aqui está o meu projeto do CamFMU. Então, eu consigo, por exemplo, abrir esse projeto e ter acesso a todas as informações relativas ao design desse meu projeto diretamente do browser. Por exemplo, o esquemático que eu estou trabalhando, a minha PCB, né? Não só na visualização aqui das camadas, mas também numa visualização aqui de montagem, né? Tenho acesso aqui à minha Bill of Material, inclusive com todos os status em tempo de projeto, em tempo real, né, com o que está sendo feito lá no Altium. E eu tenho acesso aqui, principalmente, à aba Manufacture, ou seja, aqui eu consigo ver que eu não tenho nenhum release realizado para esse projeto até o momento. Então, vamos fazer um release para esse projeto. Então, eu posso fazer um prepare, onde o Altium vai validar todas as informações aqui do meu design, ou eu posso fazer um prepare and release, que é o que eu vou fazer aqui, né? Um prepare and release, onde ele vai validar todas as informações dos meus projetos, né? Então, ele vai perguntar se eu quero fazer um save e fazer um commit dessas modificações lá no meu servidor do Altium 365. Então, eu vou fazer. Poderia colocar aqui um comentário para esse release, né? Vou deixar aqui, fazer um push automaticamente. Então, além de estar subindo uma nova versão de documentação, né, de release, eu também estou incluindo um comentário para essa revisão. Então, o que o Altium vai fazer agora aqui? Ele vai checar uma série de informações, né, do meu projeto, né, DRC, dos dados, e no final ele vai gerar essa documentação. Tá? Só para ilustrar aqui para vocês, eu vou acessar aqui um projeto onde eu tenho essa documentação já gerada, vou acessar aqui o meu Manufacturer e eu tenho aqui então os meus releases que foram gerados pelo usuário, né? E também de acordo aí com cada versão de release. Eu poderia a qualquer momento, né, disponibilizar esse release para um fabricante, né, o meu manufacturer. E aí eu poderia estar enviando essa documentação diretamente aqui para o meu fabricante de placa, né, associando aqui o e-mail dele, né, e uma descrição para que essa documentação seja enviada sem nenhum problema, né, nenhum tipo de problema, e ele possa acessar essa documentação e também ser avisado caso haja alguma modificação nessa documentação de projeto, ou seja, caso seja feito aí um novo release. Né? Por exemplo, vou fazer aqui um open do servidor, vou acessar aquele projeto, né, que é o meu projeto adaptador USB. Né? Então, vamos buscar aqui o meu adaptador USB. Vamos dar um open aqui nessa documentação. E aqui eu tenho também, né, para esse projeto, eu vou tornar ele aqui o projeto corrente. Né? Vou abrir aqui, por exemplo, essa minha lista de materiais. E vou fazer aqui,
Vou fechar aqui essa lista de materiais. Vou fazer aqui um project release. Vou fechar aqui o meu KMFMU. Vamos lá, então, project release. E eu vou fazer aqui um novo release, né? Vou fazer um prepare and release dessa documentação, né? Aqui eu estou gerando esses dados de forma associada. Então, novamente, aí o Auth vai validar todas as informações que eu tenho dentro do meu projeto. Né? Então, eu tenho aqui um design rule check, né? E ele vai fechar, então, essa documentação, gerando esses dados, né, de fabricação, da nova documentação e desse novo release dentro do ambiente do Auth 365. Eu posso colocar aqui uma descrição para esse meu release, né? Nova versão para produção. Ok. E então ele vai fazer um upload das informações para dentro do meu servidor do Auth 365, incluindo aqui todos os dados e inclusive criando uma nova versão de revisão já associado lá, né? Então aqui ele concluiu. Eu vou voltar aqui para o ambiente do Auth 365, né? E eu vou dar um refresh. Podem ver que eu já tenho aqui uma nova release criada, né? Alguns minutos atrás, né? Como está mostrando aqui, onde eu tenho aqui uma nova versão para produção dessa minha PCB. Ou seja, eu tenho aqui um controle muito fácil dessa documentação, né? Deixa eu fechar aqui. E a gente estava falando também sobre o where user, né? Então eu tenho aqui um componente, que é esse meu indutor. Além de ter acesso aos dados e aos status desse componente dentro da minha biblioteca, eu consigo validar em quais projetos ele foi utilizado. Então, eu estou utilizando ele aqui no projeto KMFMU e KMMB, né? E essas foram aqui as últimas modificações desses projetos. Então, eu consigo rastrear muito facilmente aonde esses componentes foram utilizados também, em quais designs eles foram utilizados. Né? Voltando para a nossa apresentação aqui, a gente fecha esse item 3, Design, Release and Where Used, e a gente fala um pouquinho sobre o controle de acesso às informações aqui. Né? E aqui de forma muito fácil, né? Quais são os desafios? Né? O controle de acesso ele sempre é falho, ele não é seguro, a gente acaba não tendo a total garantia que as informações estão protegidas, que estão sendo acessadas pelas pessoas certas, no momento certo, né? Ou então pelas equipes que devem fazer o acesso. Né? O controle, a leitura, escrita e modificação, muitas vezes ele é falho. Eu preciso garantir que determinadas pessoas possam somente ler, outras pessoas vão poder escrever ou alterar informações no projeto, né? Eu preciso garantir, por exemplo, que se houverem trocas dentro da empresa, na equipe, eu consiga replicar privilégios, designações, autorizações para essas novas pessoas de forma automática e que o fluxo de trabalho siga sem ser interrompido ou sem que eu tenha aí problemas de perder propriedade intelectual da minha empresa. Né? E aí também os avisos e buscas para esses ajustes, como eles são feitos de forma controlada. Como a solução do Auth 365 trata o controle e o acesso a essas informações, né? O controle e o acesso a elas, né? Eu posso combinar usuários em grupos, né? O que a gente chama aqui de roles, e essas roles são funções, ou seja,
Cada grupo e cada usuário vai estar relacionado a funções específicas, né? Essas funções terão direitos associados, então eu vou poder definir quem só pode acessar determinadas pastas, quem pode acessar todas as pastas, ou quem pode modificar um status ou um ciclo de vida, né, um estágio de um componente ou de um projeto, ou quem não pode alterar, ou quem pode fazer essa alteração com restrições, né? Antes de passar para perguntas, rapidamente aqui eu vou mostrar isso dentro do próprio ambiente do Altium 365 Web, onde eu tenho aqui a parte do admin. Então, tenho meus usuários, tenho aqui a parte de settings, lifecycle definitions. Eu vou voltar aqui para o meu component lifecycle e eu quero, por exemplo, definir quem pode promover um componente de draft para prototype, né? Então, ele está com estágio de controlado, porém, eu vou definir aqui que somente librarians podem trocar estágios de componentes, né? Promover componentes, né? E, naturalmente, aqui, administrators também, né? Então, eu estou definindo isso. E com isso eu garanto que somente essas roles aqui, somente esses grupos podem alterar estágios de componentes para que eu possa promover ou não um componente para ser usado, né? Outra coisa é a parte do team, onde eu consigo criar os times e também convidar pessoas aqui a fazer parte do meu time, né? Por exemplo, vou selecionar aqui o meu usuário, ou, por exemplo, poderia ser aqui o meu e-mail pessoal. E poderia aqui definir uma role para ele. Por exemplo, vamos dizer que eu vou ser aqui um mechanical engineer. E eu posso fazer um invite definindo, então, esse novo componente para o meu time, né? Esse novo participante do meu time, com uma definição de status aí de Mechanical Engineer. E aí eu consigo, então, ter essa gestão de controle, de acesso e também de informações de forma muito fácil aqui no meu projeto. Muito bem, gente. E para finalizar, eu vou fazer aqui a importação da biblioteca da Word para dentro do Altium Designer, para dentro do nosso ambiente 365. E para isso, né, tem o Altium aqui aberto, eu vou fazer aqui o Library Migration, né, Library Migrator, onde eu vou então adicionar aqui a biblioteca da Word que eu fiz o download diretamente de dentro do site, né? Então eu vou abrir essa biblioteca integrada. Ele vai mostrar aqui quais são os itens que eu tenho dentro dessa biblioteca migrada, dessa biblioteca unificada, né? Então ele mostra as classificações, né? Tá dentro de componentes, switches, e eu tenho então todas as referências, inclusive os símbolos e modelos para cada componente que essa biblioteca possui, certo? Eu posso pedir para validar as informações, e aí se eu tiver algum tipo de informação não correta, ela pode ser validada aqui, né? Ou verificada neste momento. Ou senão eu posso fazer então aqui a migração. Vou fazer aqui a migração, né, dos itens para dentro do meu ambiente de biblioteca. E pronto, a biblioteca está migrada. Eu posso visualizar aqui o log das informações, né, dos modelos que foram migrados e importados. Essa biblioteca já está disponível aqui na minha biblioteca de componentes e, consequentemente, eu posso sincronizar essas informações com o ambiente do Altium 365 na nuvem. Queria agradecer a todos pela participação. Muito obrigado aí e um bom final de dia.